Fala pessoal, vocês chamaram o Mister e eu tô aqui de novo para falar sobre o novo Mister da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Vamos começar olhando os detalhes do contrato desse grande treinador que eu considero uma grande aquisição para ajudar a seleção brasileira a colocar a sexta estrela no peito. Vai ter um salário ótimo aí de 5 milhões de reais por mês e a gente vai fazer uma comparação com quanto que ele ganhava lá no Real Madrid, e também inclui um bônus de 5 milhões de euros, não em reais, em euros, caso ele ganhe o título da Copa de 2026. Está incluso também uma casa de luxo no Rio de Janeiro, paga pela CBF. Num primeiro momento, a ideia seria que ele morasse no Leblon, mas pela proximidade com a sede da CBF na Barra e o estilo de bairro que a Barra a tendência é que ele acabe ficando na Barra. O Rio de Janeiro, na Zona Sul, são apartamentos mais antigos, é uma área mais adensada, enquanto na Barra foi muito modelada como se fosse uma analogia a Orlando, né, ali na Flórida, ou seja, são grandes avenidas, prédios enormes na beira da praia, então tem uma outra lógica de urbanização que parece fazer mais sentido no plano aí do Carlo Ancelotti, né? E lá na Barra tem muito condomínio de casa. Não que não tenha no Leblon também, você tem ali o Jardim Pernambuco, por exemplo, tem ali no próprio Jardim Botânico, Gávea, mas na Barra já fica muito perto ali da sede da CBF e é mais fácil você encontrar uma casa em condomínio, ficar um pouco ali mais isolado numa espécie de bolha. E aí inclui também carro blindado, seguro de vida e equipe de segurança particular. Está incluso também um plano de saúde internacional muito importante. Afinal de contas, se acontecer alguma coisa com o Ancelotti, você tem certeza que ele não vai para o SUS ali no Miguel Couto, ali na Gávea, né? Certamente ele vai para o melhor hospital, provavelmente a Clínica São Vicente, que também fica ali na região da Gávea e Jardim Botânico. Também inclui um jato particular à disposição para viagens na Europa, então toda hora ali, se ele precisar fazer um bate-volta, precisar ir para a Europa, resolver alguma coisa, ver alguma coisa, inclusive acompanhar os jogadores brasileiros, ele vai ter esse jato. Inclusive, eu não vejo muito sentido dele morar no Brasil, tá? Eu acho que ele deveria ficar na Europa, porque é lá onde estão os jogadores mais relevantes, né? O que vai adiantar aqui ele ver Bragantino e Vasco no Maracanã? Vai resolver de nada, né? A maioria dos jogadores brasileiros são muito fracos tecnicamente. Aqui é outro esporte, né? O que se joga na Europa é futebol profissional, aqui é uma várzea com salários inflados, com dinheiro de bet, né? Um ou outro jogador melhor, mas é o resto que a Europa não quer, ou é o pessoal que fez o bate-volta, ou aqueles que estão voltando para se aposentar. Então não vejo muito sentido ele estar aqui no Brasil. Tá? Ele deveria estar na Europa, acompanhando os jogadores em loco, indo nos estádios, conversando com os treinadores, mas a CBF pediu para que ele viesse ficar aqui, lá no Rio de Janeiro, onde é a sede da CBF. Inclusive, é muito discutível da sede da CBF ser no Rio de Janeiro. Né? Há federações que dizem que deveria ser em Brasília, né, que ficaria ali como uma espécie de campo neutro. Vamos fazer uma comparação salarial? Vamos dar uma olhada o quanto que ele ganhava lá no Real Madrid. Lá no Real Madrid ele ganhava cerca de 11 milhões de euros por temporada, e aí é o que dava equivalente aí, considerando a cotação atual, algo em torno de 70 milhões por ano. E aqui no Brasil vai variar entre 48 a 60 milhões de reais anuais. E aí o desejo de gerir a seleção brasileira pesou muito para ele vir, né? Eu sei que para a gente pode não fazer muito sentido, porque aqui no Brasil a gente sempre buscou ter o melhor técnico possível na seleção brasileira, mas lá fora, na Europa, os melhores técnicos estão nos clubes. Eles vão para as seleções quando é considerado aquele momento de fim de carreira. Então, uma lógica oposta da nossa. E para a gente, ele está vindo para a seleção brasileira porque é fim de carreira, vai ser aí o último capítulo dessa grande carreira que o Ancelotti tem. Data de início, ele vai fazer o último jogo lá pelo Real Madrid contra o Real Sociedad em 25 de maio, dia 25 desse mês, e a estreia oficial é no dia 26 de maio, né? Quer dizer, o início oficial. E já a estreia, quando ele vai estar em campo com os jogadores, vai ser em 5 de junho, contra o Equador pelas eliminatórias. Esse vai ser um jogo meio chato. O Brasil vai enfrentar o Equador e o Paraguai. O Paraguai, se não me engano, ele está invicto a 8 jogos, ou seja, ele não perde 8 jogos. Então, assim, é um jogo meio complicado e o Equador só está atrás da Argentina no quadro de classificação. Então, assim,
São dois times, que são duas seleções, quando você olha o nome, parecem ser muito fracas. Mas quando você olha ali o desempenho, são jogos que podem complicar para a seleção brasileira, que precisa demais dessas duas vitórias para ficar tranquilo, para não ter dor de cabeça e afastar essa má fase de uma vez por todas e ter tranquilidade para trabalhar, para fazer uma boa Copa do Mundo no ano que vem. E aí, ele tem um currículo muito vitorioso, é o técnico mais vitorioso do maior time do mundo, que é o Real Madrid. Lá ele tem nada menos do que 15 títulos, e é o único campeão das 5 grandes ligas europeias. Então ele já ganhou na Itália, na Inglaterra, na França, na Alemanha e na Espanha. Então um treinador assim fantástico, um dos maiores da história do futebol. E também ganhou 4 vezes a Champions League, né, como técnico, 2 no Milan e 2 no Real Madrid, 2 times gigantescos europeus. Então é um cara que tem muita bagagem para colocar ordem na casa na seleção brasileira. E também tem experiência em alguns dos maiores clubes do mundo, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern, e também outros times ali de menor expressão, como Napoli, o Everton, o próprio Chelsea, né, que agora, né, nos últimos 15 anos conseguiu subir aí para a prateleira dos times grandes, e também, obviamente, o grande Real Madrid. Deixa aí nos seus comentários o que você acha e se inscreva no canal. Muitos que assistem vídeo aqui não estão inscritos no canal, então se inscreva para ajudar e deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você acha que foi uma boa escolha, se você acha que vai dar certo, tá bom? Forte abraço, bom jogo e chama o Mister!